Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Professor Hudson Michalowski falando e hoje, dando início aí à disciplina de microbiologia. Bom, a gente vai falar muito sobre bactérias, fungos, vírus também, já que vira e mexe a gente tem algum surto, principalmente causado por vírus, tá certo? Então a gente vai falar bastante sobre esses micro-organismos ali. Vamos lá? Deixa eu compartilhar o meu slide aqui com vocês. E essa aqui é a nossa tela inicial então da apresentação da disciplina para vocês. Para quem não me conhece, professor Hudson Michalowski, sou formado em ciências biológicas, tenho mestrado em genética de micro-organismos. Trabalhei durante quase 10 anos em laboratório e depois mais alguns anos já, aí, mais de 6 anos na docência com ensino de microbiologia. Então só de experiências, fora o mestrado e outras coisas, são mais de 15 anos aí na microbiologia. Espero passar alguma coisinha aí para vocês aí ao longo dessas aulas, tá certo? Bom, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vão colocando nos comentários. E já aproveitando, que estamos aqui falando, já que nós estamos aqui no canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, já dá um like nesse vídeo e bora lá, vamos ajudar o professor a produzir mais conteúdos. Vamos lá? Pessoal, então vamos começar conteúdo de microbiologia. Então, para essa primeira aula aqui, deixa eu só ligar o laser, aí eu coloquei aqui alguns objetivos dessa aula, o que a gente pretende vencer ao longo aí da disciplina, tá certo? Bom, primeiro ponto aí, identificar a distribuição dos micro-organismos e o habitat, ou seja, onde esses indivíduos são encontrados. A gente vai ver aí que são nos mais diversos ali, tá certo? Compreender também a capacidade de realizar reações químicas, tá? Então, compreender sua capacidade de reações, obviamente que são as reações químicas, tá? Citar as áreas de estudo da microbiologia. O que a microbiologia estuda, Quais são as sub-áreas de dentro da microbiologia? A gente vai citar as principais, obviamente que tem muito mais que isso, tá? Conhecer, obviamente, também a história da microbiologia, já que nós estamos numa primeira aula, tá certo? Especificar os grupos de micro-organismos estudados pela microbiologia. Então a gente vai falar quais são os micro-organismos estudados pela microbiologia e quais são os três que a gente vai falar ao longo aí dessas videoaulas ali, beleza? Bom, os micro-organismos, quando a gente pensa em micro-organismos, eles são um grupo aí muito bem diverso, tem muitas espécies, não são poucas espécies que são encontradas e na verdade eles estão espalhados por praticamente todo o globo terrestre, tá? Então, como eu coloquei aqui, amplamente distribuído. Então, desde que você pegar em água salgada, a gente vai encontrar, na areia, em árvores, no nosso corpo a gente encontra, no ar tem micro-organismos. Fala, professor, mas tá aí tranquilo, isso aí eu sei, mas também em alguns locais um pouco mais inóspitos, vamos colocar assim, nas grandes altitudes a gente encontra, obviamente, que um número muito menor, uma diversidade também muito menor. Então, naquelas montanhas, o Everest, esses outros locais, é possível encontrar alguns micro-organismos, assim também como nas profundezas do oceano. Então, as montanhas mais altas têm média aí de 11 mil metros, as profundezas do oceano também têm 11 mil metros de profundidade, uma de altura, outra de profundidade. Onde mais? Em regiões próximas aos vulcões, que são regiões quentes, ali temos bastante enxofre, esses materiais ricos em enxofre, alguns micro-organismos, algumas bactérias, algumas arqueas-bactérias conseguem se desenvolver nessa região tranquilamente, tá? Assim também como aquelas águas termais, os geysers, que são aquelas águas que a gente vê em vídeo, filme por aí, que alguns já tiveram a oportunidade de ver, que saem do chão ali, saem praticamente a 100 graus, Não chega a 100 graus, porque a água é tão quente, o vapor que gera ali no solo ali, acaba gerando essa pressão e acaba jorrando a água ali. Alguns micro-organismos conseguem sobreviver a essas altas temperaturas, olha só que interessante. Então, aqui a gente já falou já dos hábitats, a gente já venceu o primeiro objetivo. Então está em praticamente todo o planeta Terra, tá? A gente encontra lá no globo inteiro. A gente só não vai encontrar, por exemplo, dentro de lava de vulcão, obviamente. Mas do mais a gente encontra em praticamente toda a superfície terrestre. Nenhum outro micro-organismo na Terra tem uma capacidade, ou habilidade de alterar quimicamente as substâncias de várias maneiras, como os micro-organismos, igual eu coloquei aqui no slide. O que é isso? São as reações químicas. Obviamente
que são grupos ou reações específicas de espécies de micro-organismos, mas no geral, se a gente comparar os micro-organismos com outros organismos, eles conseguem realizar um número muito grande de reações químicas, tá? Desde deterioração de matéria orgânica, deterioração de plástico, petróleo, de decomposição, né, de elementos químicos, né, converter, por exemplo, nitrito em nitrato e etc. E o inverso também, tá? Então eles conseguem realizar uma série de reações químicas que outros organismos não conseguem desenvolver. Então eles têm uma capacidade muito grande. Obviamente que essa capacidade também ela é ampliada, já dando um gancho em uma das áreas da microbiologia, que é a biotecnologia. Quando, né, você insere um gene nesses micro-organismos, por exemplo, quando o ser humano utiliza os micro-organismos para a produção de insulina, né? Insere um material genético que vai responsável pela codificação ali da produção da insulina, e o micro-organismo, toda vez que vai fazer a sua proliferação, vai fazer as suas reações ali, acaba fazendo a leitura e produz insulina. Antigamente se utilizavam porcos, né? Então olha só o trabalho que tem, né? O tamanho desses grandes locais para ter esses porcos para produzir uma quantidade de insulina. E em laboratório, né, esses micro-organismos geneticamente modificados, você precisa de uma sala ali não muito grande, né, comparado com uma suinocultura própria para isso. Sem falar no processo de purificação, que quando no micro-organismo você insere o gene específico, o produto sai praticamente puro. Já nos suínos, né, tem toda uma outra questão ali de purificar essa substância ali para ser utilizada em humanos, né? Mas isso aí é um assunto para um outro momento, tá certo? Objetivos da microbiologia, tá? Então a microbiologia, então ela tá, ou seja, o que a microbiologia estuda, tá? Esses aqui seriam os objetivos dela. Então, obviamente, ela vai estudar o que dos micro-organismos? A estrutura dela, ou seja, a biologia celular dos micro-organismos, que são dos primeiros assuntos que a gente vai abordar. A nutrição, tá? A gente também vai falar sobre isso, quais são as formas de obtenção de energia, vamos falar de metabolismo, entre outros assuntos. Reprodução, né? Qual que é a forma, né? Tem troca de material genético, não tem troca? Vamos falar de genética de micro-organismos, e aqui tem um ponto especial para os vírus, né? Obviamente tem uma questão ali que a gente vai discutir ainda para frente, se os vírus são considerados organismos vivos ou não, mas eles têm um aspecto bem interessante em relação ao seu material genético. A gente vai falar isso mais adiante, tá? A atividade bioquímica, né, ou seja, o metabolismo desses micro-organismos, né, que tem relação com as reações químicas que eles desenvolvem, tá? E classificação e identificação, que já é um assunto para as nossas próximas videoaulas, tá? Bom, isso aqui são as áreas de conhecimento, então, já da microbiologia. A microbiologia em nossa vida, né, falando em microbiologia, o homem desde sempre tem a mania de querer organizar as coisas, desde a época dos filósofos, né, eles organizavam, classificavam os animais e as plantas. No entanto, lá atrás, para o homem, pelo conhecimento científico que ele tinha, ou algo era considerado um animal, ou um vegetal, ou mineral, né, vamos dizer assim, as pedras, as rochas, tá certo? Só com o tempo, com o avanço da ciência, depois que Robert Hooke começou a desenvolver os primeiros microscópios, que na verdade não eram nem microscópios, a gente diz que mas na verdade eram lupas, e aí depois só com o Anton van Leeuwenhoek, né, que veio desenvolver lupas melhores, que foi possível se enxergar o mundo microscópico, tá? Então, Anthony van Leeuwenhoek, ele foi o primeiro a conseguir observar esses organismos invisíveis a olho nu, tá? Então eles são considerados, o Anthony Leeuwenhoek, já vou falar dele um pouquinho mais, ele é considerado o pai da microbiologia, tá? Então quem são os micro-organismos? Isso aqui é um dos objetivos lá do nosso início. Quem são eles? As bactérias, tá? Primeiro grupo que a gente vai falar ao longo das videoaulas. Depois os fungos e os vírus. Os vírus aqui até marquei em verde com asterisco, porque tem essa questão que eu acabei de comentar, se eles são organismos vivos ou não, se são considerados entidades acelulares. A gente vai discutir isso aqui mais para frente, tá? Depois nós temos os protozoários e as algas microscópicas, tá? Os protozoários geralmente é discutido na disciplina de parasitologia, tá? Então, se mais adiante a gente for gravar as aulas de parasitologia, a gente fala deles lá. E as algas geralmente é discutido dentro de uma área da botânica, né? Num primeiro momento, protozoários e algas nós não iremos falar. De quem que a gente iremos falar? Bactérias, fungos e vírus.
Ah, professor, é só esses os micro-organismos? Não, nós temos as arqueas-bactérias também, tá? Mas também a gente não vai discutir ela ao longo da disciplina. Em alguns dados momentos eu posso citar elas, mas a gente não vai falar sobre elas, tá? E aí, né, falando de Anton Leeuwenhoek, e aí nasce uma ciência que é a microbiologia. Então, como eu disse agora há pouco, né, até não muitos anos atrás, se a gente for ver, o conhecimento sobre os micro-organismos, sobre os germes, sobre os micróbios, era desconhecido sobre a sociedade, né, a população como um todo. Existiam alguns cientistas que especulavam que poderia existir alguma coisa que trazia algum tipo de doença, né, já que existiam já várias doenças associadas à água contaminada, entre outras coisas, mas não se tinha visualizado, não tinha se provado ainda cientificamente a existência. Somente com Anton van Leeuwenhoek, lá em 1674, que ele apresenta ao mundo os micro-organismos. Tá? E até em um primeiro momento a sociedade científica não acreditou. Estou deixando um QR Code aqui do lado, quem quiser, né, ler com o celular o QR Code, vai abrir o vídeo explicando do Anton Leeuwenhoek. Eu também vou deixar um cardzinho por aqui, em algum canto vai aparecer aqui em cima, né, um cardzinho com o vídeo aqui do YouTube, tá? Aqui no YouTube, assista esse vídeo até, se você quiser mais informações, tá? Lá vai contar a história dele, muito interessante, é um videozinho de 5, 6 minutos, vale muito a pena, tá? Bom, e geralmente o que vem à nossa mente quando a gente pensa na palavra micro-organismos? É muito comum a gente tentar associar a doenças graves, né? A adulteração de alimentos. Né? Quando a gente pensa em micro-organismos, a gente pensa logo em AIDS, coronavírus, né? SARS, dentre outros micro-organismos causadores de doenças, ou em bolores, né? Que são os fungos que vão estar estragando alimentos. Geralmente são as duas coisas que a gente pensa quando a gente fala em micro-organismo, que na verdade é o que a gente ouve principalmente na mídia como um todo de notícia, né? Mas a gente precisa entender que só uma minoria dos micro-organismos são considerados patogênicos, tá? Menos aí de 3% dos micro-organismos são considerados patogênicos, né? Ali em média, menos de 2 ainda para alguns cientistas, mas vamos arredondar para 3 ali, para ter uma margem de segurança. Então, menos de 3% dos micro-organismos são patogênicos, tá? É um número muito pequeno, muito significante. E por que se sabe tanto deles então, professor? Fala assim, eu sei tanto, não se ouve falar dos outros. Porque tudo que nos traz medo, preocupação, o homem acaba estudando muito, né? Quando a gente tem os surtos aí, que a gente teve surto de H1N1, né? A gripe aviária, a gripe suína, depois da Zika, chikungunya, dengue, né? O coronavírus, entre outras pandemias, se estuda muito para que, obviamente, se obtenha uma cura. Obviamente, se tem um medo daquilo ali, porque realmente pode levar muitas vidas esses organismos. Então, por isso, acaba se estudando muito esses micro-organismos e não se dá tanta atenção para outra. Já que não está fazendo mal, opa, deixa eu cuidar do outro aqui, que o outro está me prejudicando. E, consequentemente, pensando nisso, o conhecimento é necessário para a medicina e as ciências relacionadas à saúde para um desenvolvimento ali de medicamentos, antibióticos, vacinas, entre outras coisas ali. Só para a gente ter uma ideia e uma importância da microbiologia, coloquei aqui uma relação dos patógenos e de micro-organismos. Obviamente, aqui estão 1407 espécies de patógenos humanos, entre os principais grupos de organismos, exceto os artrópodes. Tá? Então, se a gente for comparar aqui os patógenos, os vírus e os prions representam entre 14% e 15%. Tá? Para quem não sabe o que é prions é uma proteína que sofreu uma modificação. Um exemplo clássico que todo mundo sabe, uma doença causada por prions, é o mal da vaca louca, né? Todo mundo já ouviu falar, tá? Então, vírus e prions representam aí 14% a 15%. Bactérias, de 38% a 41%, né? Uma estimativa, tá? Depende de autor para autor, de fonte para fonte, onde você está buscando isso aqui, tá? E fungos de 22% a 23%. Se a gente pegar o mínimo aqui, vai dar 74%, e o máximo aqui vai dar 88%. Isso, 80 não. 6, 7, 8, 9, 79, né? 6, 7, 79 e 74. Então vamos arredondar aí, praticamente 80% das doenças são causadas por vírus, bactérias ou fungos, que é o que a gente vai discorrer ao longo dessas videoaulas.
Então, só aqui já demonstra a importância da microbiologia para as ciências médicas, da saúde como um todo. Tá certo, pessoal? Qualquer outra dúvida que vocês tenham, é só mandar uma pergunta nos comentários ali que eu vou respondendo vocês. Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima videoaula. Fui!